Olá, eu sou a professora Emily e hoje vamos resolver a task Trens de Carga. Essa task possui dificuldade difícil para o nível B, médio para o nível C e fácil para o nível J. E o país de origem é a Índia. Na estação de trem da cidade de Bebrasópolis, existe um guindaste que retira as caixas dos vagões dos trens. Os trens transportam uma caixa em cada vagão, e o guindaste retira essas caixas da mais leve para a mais pesada. Para isso, cada vagão precisa estar logo abaixo do guindaste e os pesos das caixas estão escritos nelas. A locomotiva de cada trem sempre puxa os vagões, e, ao chegarem na estação, os trens podem dar várias voltas nos trilhos até que todas as caixas estejam retiradas. No exemplo abaixo, o trem precisa dar 2 voltas para que todas as caixas sejam retiradas. Qual dos trens a seguir precisa dar mais voltas para que todas as caixas sejam retiradas? Então, analisando esse exemplo, que ele trouxe, que o enunciado trouxe, vamos só deixar claro aqui que esse primeiro vagão é o número 12, tá? Então, ele tem o peso 12. Esse outro aqui é o 47. Esse terceiro é 25 e esse último é 33, certo? E o que acontece? Ele fala que esse guindaste ele vai retirar da caixa mais leve para a caixa mais pesada, tá? Então, do peso mais leve para o peso mais pesado. E o trem ele pode dar várias voltas nos trilhos. Então, nesse caso, como a gente quer que comece do mais leve para o mais pesado, necessariamente ele precisa começar retirando esse peso, esse vagão com peso 12, certo? Após retirar o vagão com peso 12, ele consegue retirar o vagão com peso 25. Então, ele pula esse vagão 47 porque não é o vagão seguinte mais pesado, né? Ele seria aqui o mais pesado de todos, então ele tem que ser o último a ser retirado. Então, ele retirou o número 12, vai retirar o número 25, e após o número 25, ele consegue retirar o número 33. Então, percebe que sobrou o número 47, mas o trem ele não consegue voltar, né? Então, ele passou e chegou até o número 33, estava aqui posicionado para o guindaste pegar, ele não consegue voltar para ser retirado o número 47. Então, o que ele vai fazer é dar a volta aqui nos trilhos, voltar para o guindaste e fazer com que o número 47 seja retirado nessa segunda volta. Então, ele precisou de 2 voltas para que as caixas, nessa ordem de pesos que elas estão, consigam ser totalmente retiradas, todas retiradas, certo? Então, é isso que a questão quer que a gente analise nessas alternativas, né? Só que essas alternativas, elas possuem mais vagões e cada vagão tem um peso diferente e está em ordens diferentes também. Então, a gente precisa saber quantas voltas cada um desses trens vão precisar para retirar todas as caixas, e ele quer saber, necessariamente, qual dos trens precisa dar mais voltas, tá? Então, é isso que a gente vai analisar nessa task. Então, o trem da alternativa A, ele está na ordem dos pesos 23, 17, 45, 58, 34, 65 e 77. Então, o menor número desses aqui é o 17, certo? Então, é esse vagão, esse peso aqui, que é o 17. Então, ele vai ser o primeiro a ser retirado. E aí, percebe que o trem, ele necessariamente tem que voltar, né? Porque após isso não tinha um número que fosse maior que o 17. Então, na segunda volta, ele consegue agora pegar o número 23. Então, percebe que o número 17 estava mais ou menos por aqui, após o número 23. Então, para que a gente consiga manter a ordem certinha, não tinha outro número que fosse menor que o 23 e maior que o 17. Então, ele teve que dar essa segunda volta. E agora, ele vai retirar o número 23. Então, uma vez retirado o número 23, agora sobrou o número 45, 58, 34, 65 e 77. Então, após o número 23, o próximo número seria o 34. E o trem ele consegue tirar o número, esse peso aqui do que vale 34 nessa volta, certo? Então, o número 23 saiu. E agora o número 34 foi retirado, certo? Depois disso, o trem vai precisar da outra volta, porque
o próximo número teria que ser o 45, né? Que é o número maior que 34, mas menor que todos os outros que ainda tem. Então, na terceira volta, ele vai conseguir retirar o número 45. Depois do número 45, nós vamos ter o número 58 como sendo o próximo maior número. Então, ele também vai tirar o número 45 e em seguida o número 58. E em seguida o número 65 e por fim o número 77. Então, nessa última volta, ele conseguiu retirar todos os vagões restantes. Então, por fim, a alternativa A precisou de 3 voltas para que seja retirado os vagões na ordem crescente, né? Do menor número, que é o 17, para o maior número, que é o 77. E agora a gente vai para a alternativa de letra B. Então, no trem da letra B, a gente está com os vagões nessa ordem. Então, de início, o número 17, aqui abrindo, né, é o primeiro vagão, a gente já consegue retirá-lo, porque é o primeiro, aliás, o vagão com o menor peso de todos. Após o vagão 17, assim como a alternativa A, temos o número 23, que a gente consegue retirar aqui nessa volta também. E após isso, o número 34 também consegue ser retirado, né? Seria o próximo número, e ele está depois do local que estava o número 23. Após isso, o trem não pode voltar, né? A gente teria que pegar agora o vagão 45, então ele vai precisar dar a segunda volta. Então, na segunda volta do trem, da alternativa B, ele vai começar iniciando, pegando aqui o vagão de número 45, né, de peso 45. Uma vez que ele seleciona que ele retira, né, esse vagão 45, a gente consegue perceber que, assim como na alternativa A, os números dos vagões depois do 45, eles estão aqui em ordem crescente, né? Então, ele retira o número 45, depois temos o número 58, que é maior que 45, mas é o menor desses três que sobraram. Depois que ele retirar o 58, vai ser o 65, o próximo maior, e depois, por fim, o 77. E aí a gente consegue finalizar o trem, né, todos os vagões do trem da alternativa B, em apenas 2 voltas, certo? Então, vamos agora para a alternativa da letra C. Então, o trem da alternativa de letra C está nessa configuração, os vagões. A gente percebe novamente, vamos começar com o vagão do número 17, mas ele está aqui na 1, 2, 3, 4, 5, na quinta posição, tá? Então, a gente percebe que o número 23 está aqui, então, provavelmente, a gente vai tirar apenas o número 17 nessa volta, já que a gente não consegue pegar o número 23, que está antes do número 17. Então, a gente retira o número 17 e vamos para a segunda volta. Na segunda volta, a gente começa aqui com o número 23 e a gente percebe que depois a gente pode buscar aqui o último vagão, que é o número 34, que seria o número logo após o 23. E por fim, a gente vai precisar dar outra volta, né? Uma nova volta, porque o 34 é o único vagão que pode ser a mais, né? Além do 23, que pode ser pego, retirado aqui nessa segunda volta. Então, na terceira volta, temos ainda esses vagões restantes, mas percebam que o número 45, que é o menor número que sobrou, ele está nessa terceira posição. Então, nós vamos ter que retirar apenas o número 45 e depois o número 58 e ainda vai precisar da outra volta para poder buscar o número 65 e 77. Então, na alternativa C tem uma situação diferente da alternativa A e da alternativa B, em que os últimos vagões conseguiram sair em uma volta só, tá?
Então, o número 45 e o número 58. E aí, o trem vai ter que dar mais uma volta para poder retirar o vagão 65 e o vagão 77. E na quarta volta, a gente vai conseguir retirar esses dois últimos vagões, tá? Os vagões restantes. E, por fim, o vagão 77. Então, foram necessárias 4 voltas. Essa é a quarta volta que esse trem precisou fazer para retirar todo mundo aqui na ordem crescente. Por fim, a alternativa de letra D. Então, aqui de início, a gente vai começar pelo número 17, novamente, que é o menor número dos pesos aqui desses vagões. E a gente percebe logo de cara que o número 23 está antes do número 17. Então, nessa primeira volta, apenas o número 17 vai ser retirado. E após isso, como eu falei, o número 23 não consegue ser retirado, então vamos para a segunda volta. Então, na segunda volta, a gente consegue retirar o número 23, finalmente. Depois disso, conseguimos retirar o número 34, que é o número que vem logo após o número 23. Conseguimos também retirar o número 45, que seria o próximo número, na ordem crescente aqui desses valores. E vamos ter que dar mais uma volta para conseguir retirar esses 3 vagões restantes, né? Porque após o número 45, precisamos retirar o número 58 na ordem crescente. Então, nessa última volta, a gente vai conseguir retirar o vagão 58, e aí, após isso, o vagão 65 e o vagão 77 por fim. Agora o vagão 65. E por fim, o vagão 77. Então, aqui a gente vê que a gente precisou de 3 voltas na alternativa de letra D, certo? Então, vamos recapitular as quantidades de voltas que a gente precisou nas alternativas, em cada alternativa. Na alternativa de letra A foram necessárias 3 voltas, alternativa de letra B, 2 voltas e alternativa de letra C, 4 voltas. A alternativa de letra D precisou de 3 voltas, certo? A questão ela nos pedia qual das alternativas tem um trem que precisava dar mais voltas para que todas as caixas, todos aqueles pesos dos vagões fossem retirados. E aí a gente consegue perceber que o trem seria o trem da alternativa de letra C, certo? Então, essa é a alternativa correta. Então, a alternativa correta da nossa tese é a alternativa C.